Salve, turma! Boa tarde, gente! Bem-vindos, hein? Mais uma vez, nossa aula de Geografia, formato de vídeo, né? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, objetivando claro as provas, mas é óbvio que a gente tem que pensar no dia de hoje, né? As provas virão depois, é claro, próxima semana, mas vamos viver o dia de hoje. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre o Japão, assunto muito importante, né? Um país muito importante por sua cultura milenar, né, por suas características físicas, que a gente vai estar abordando na aula de hoje, claro, né, por sua relação econômica, né, o Japão teve uma ascensão, crescimento, né, desenvolvimento muito acentuado, né, na virada aí do século XIX para o século XX, e hoje é uma das principais potências. Eu vou falar sobre isso, claro. Tá? Mas vamos aqui, gente, ó. Eu trouxe alguns dados principais para a gente trabalhar e hoje a gente vai trabalhar muito, né? O nosso foco vai estar muito voltado, é uma redundância, não é isso? O nosso foco vai estar muito destacado à economia, no que diz respeito ao setor primário, tá? Agricultura e também pecuária, certo? A industrialização, vou deixar para o vídeo seguinte, que eu quero montar alguns dados ainda sobre a era Meiji, o Meijin, para facilitar aí o teu aprendizado, certo? Juntinho comigo, dados principais. Quando se fala de dados principais, é claro, aqui é estatística, nós não vamos encontrar dados precisos. A fonte que eu estou colocando é diferente da do livro didático, inclusive, coloco logo isso porque de repente você vai ler e diz, poxa, o professor errou, né? Ele colocou um dado diferente. São dados, né? Nós não vamos ter com exatidão esses dados. Turma, Japão. Antes da gente começar, o Japão é um país insular. Significa dizer que é um país que está localizado diferentemente dos outros países, no mesmo continente, né, na mesma região. Tá? O país é um país cercado por águas em todos os lados, é uma ilha, um grande arquipélago. Existe nessas ilhas 4 de maior extensão territorial, juntamente com cerca de 3.000 a mais. Tá bom? Para você ir entendendo aí. Esse é o Japão. O Japão tem aproximadamente uma área de 372.824 km². A sua capital é Tóquio, né? Uma cidade com grande percentual urbano, a gente viu isso recentemente. A sua população gira em torno de 128, né? O autor traz 128 milhões de habitantes, aliás, 128 milhões de habitantes, né? O hábito de dizer quilômetros quadrados, né, turma? A localização é no leste da Ásia, extremo leste asiático, que eu coloquei a questão do fuso horário, eu acho que vai, né, enquanto conhecimento de mundo, acrescentar. O Brasil tem uma diferença para com o Japão de fuso horário de 12 horas, né? Veja aí no seu horário e adicione aí para ver em loco o horário japonês. Clima temperado continental ao norte, aquele clima com estações do ano bem definidas, tá? É o clima, inclusive o outro também tem essas estações bem definidas, mas é um clima, por exemplo, de alguns países europeus, da América do Norte, de alguns países asiáticos, é óbvio, né, professor? E o subtropical, embora também haja essas 4 estações bem definidas, a gente pode dizer que o que principalmente diferencia o primeiro do segundo, o temperado continental e o subtropical, é que existe, tá, ou é marcada, em outras palavras, por a diferenciação térmica, que aqui significa dizer que em alguns momentos é bastante quente, em alguns momentos é bastante frio. Por exemplo, aqui no Brasil é o clima que se encontra em São Paulo, no Paraná, né, no Rio Grande do Sul, a gente fazendo alguns paralelos aí. Cidades principais, professor, conhecimento de mundo, vocês me zoam por isso, né, turma? Tóquio, Osaka, Yokohama, Nagoya, Kyoto e Kobe. Algumas delas com relações muito próximas, né, com a questão esportiva. Osaka, GP de Fórmula 1, né? Nagoya, Kobe, alguns eventos esportivos muito conhecidos, talvez você saiba disso. Composição da população, eu coloquei japonesa, é óbvio, cerca de 80, 85, 84%, vai muito da fonte. Coreanos, chineses e outras etnias que compõem, né, o território japonês. Religiosidade, shintoísmo, budismo, cristianismo. Aqui, enquanto estatística, a gente observa, não entrou o islamismo, né? Embora, claro, existam sim
tá? Pessoas lá adeptas ao islamismo, mas pelo menos enquanto estatística não é colocado. Mas professor, por que você usou a expressão pelo menos? Calma, eu explico. É porque você sabe, a título de informação, que o islamismo é a religião que mais cresce no planeta. Acredita-se que vai superar inclusive o cristianismo. São dados imprecisos, a gente não sabe, né? São dados, né? São expectativas, são possíveis cálculos aí. A economia, como eu dizia, turma, a gente vai ver hoje a questão primária. Produtos agrícolas, pecuária, mineração, indústria, que vai ficar, né, esses dois últimos para o próximo vídeo. Então hoje a gente trabalha nesse primeiro momento isso, tá certo? Vamos dar sequência, vamos dar continuidade. Eu dizia que o Japão é um país insular, dizia que o Japão é um país que teve a sua industrialização na segunda metade do século XIX, né? Se mostra como grande potência para o mundo. E o Japão, gente, trazendo essa questão física, o Japão tem 4 ilhas de maior extensão territorial, e é claro, por ter maior extensão territorial, vai ter maior percentual populacional, é claro que também uma coisa puxa a outra, vai ter também as principais cidades, e também tendo as principais cidades vai ter o seu setor industrial muito mais acentuado por lá. Quais são essas ilhas, turma? Nomes diferentes, né? Honshu, Hokkaido, né? Hokkaido, gente. Hokkaido, Kyushu, né? É difícil para a gente pronunciar. Para mim é difícil, não sei para você. E Shikoku, isso você vai encontrar no livro. Não precisa você se preocupar com esses nomes, né? Eu não vou, inclusive, pedir isso em prova, né? Escreva, claro que não, pode estar lá escrito, mas eu não vou pedir que você escreva. Então, repetindo, Honshu, Hokkaido, Kyushu, né? E também Shikoku, são aí as regiões, né? São as ilhas, melhor dizendo, de maior extensão territorial. Mais uma vez, pela terceira vez mencionando, adicionando a elas cerca de 3.000. Turma, falando das características físicas, né? A gente pode dizer que o Japão ele é muito composto por montanhas. Isso é claro que dificulta a agricultura, por isso que eu disse que a gente vai falar sobre isso hoje, dificulta a agricultura, dificulta a ocupação humana, dificulta inclusive a relação de comunicação, dificultava, melhor dizendo, porque graças à tecnologia, essas regiões estão muito bem interligadas, né, através de construções de pontes, de túneis, tá, interligando essas regiões. Ok, a gente está falando sobre esses aspectos físicos. Eu posso acrescentar também para você que o Japão, por ser um arquipélago, ele vai ter uma vasta extensão territorial em se tratando ao litoral. Então é cerca de 28.000 quilômetros expostos, né, de litoral. E quando eu coloco expostos ao clima, né, ao clima continental, né, ao clima evidentemente de climas oceânicos, né? Ou seja, as massas de ar úmida, né, vindas do oceano acabam chegando nessas regiões. Então 28.000 quilômetros, repetindo mais uma vez, de extenso litoral exposto a essas ações de massas de ar oceânicas. Isso é importante, tá bom? Coloca isso na tua cabeça, que isso realmente é importante, tá certo? A sua população ou a população japonesa, ela vai se concentrar basicamente nessas regiões onde existem algumas planícies, tá? Trazendo as cidades importantes como Tóquio, como Osaka, como Nagoya, né? Eu já falava anteriormente. E só acrescentando uma informação relacionada a isso, é que também nessa região, tá, existe uma grande produção de arroz, né, nos chamados campos alagados, né, arroz que compõe aí cerca de 60% da produção, tá, da agricultura do país, tá certo? Já que estamos falando de agricultura, lembre que eu disse que cerca de 67% ou 70% do território é composto de montanhas, e sendo assim, né, compromete sim a agricultura, tá? Ou seja, apenas cerca de 14,3% do território é cultivado. Então os japoneses eles encontram as melhores maneiras, através de técnicas, para que essas regiões deem produtividade. Então usam técnicas agrícolas, usam mistura de substâncias no solo, né? E isso acaba surtindo muito efeito, porque em algumas regiões eles acabam produzindo e colhendo 2 vezes ao ano, né? Questões positivas de tecnologia
tá, que a gente coloca nesse momento. A agricultura, repito, mais uma vez, olha o dado, 14,3%, tá, da superfície que é cultivada, certo? Muito pouco assim. Os produtos que são cultivados, gente, a gente pode fazer aqui uma relação: arroz, trigo, cevada, batata, hortaliças, alguns frutos, tá? O arroz já gerou tanto excedente, 60%, tá, que recentemente alguns governos, né, incentivaram muito para que o povo japonês produzisse frutas, hortaliças, tá, e esquecessem um pouquinho desse arroz, tá? Claro que é o alimento de primeira necessidade, de grande produção, né, enfim, né, de grande impacto, mas há essa tentativa de substituí-lo pelo menos um pouco, né, dado a questão de ser tão produzido, tá certo? É claro que isso não supre, essas produções agrícolas não suprem, né, a necessidade do país. O país, tá, com esses produtos atende apenas 75%, enquanto produtos alimentícios, né? Então é necessário virem outros produtos de fora, né, com as importações, e aí encaixam aí nesse segmento trigo, açúcar, milho, soja, carne, né, carne que vem de fora devido à questão lógica, né, de que a pecuária não vai encontrar espaço, então não vai haver um grande rebanho, né, de gado bovino, de gado leiteiro, tá certo? Vou já trazer um dado aqui que chama bastante atenção, de comparativo com o povo japonês com o povo brasileiro, tá? Então nós não vamos encontrar uma grande produção, aliás, uma grande produção de carne com uma grande criação de animais. O que é que acontece? Significa dizer que é um problema. É um problema para a parte agrícola e também, consequentemente, para a parte, né, da agropecuária. E aí vem o dado aqui do que eu estava me referindo. Olha só, o rebanho, né, que é relativamente pequeno, relativamente não, é pequeno, o rebanho é pequeno em relação à população. A população é cerca de 127 milhões, né, e o gado de corte, e consequentemente também o leiteiro, totaliza apenas 4,5 milhões de cabeças. 4,5 milhões, né? Por que é que eu estou dizendo assim, fazendo essa ênfase total, né, grande? Porque no Brasil existe muito mais criação do que isso, né? E aí, se a gente for observar, esses 4,5 milhões atendem um percentual pequeno da população. E se a gente for pegar uma cabeça de gado, individualmente falando, essa cabeça de gado, ela vai ser, vamos colocar assim, né, vai ter uma relação de alimento para cerca de 28 pessoas. Claro que isso é um dado anual, né, gente? Isso é um dado anual, né? Uma cabeça, um animal, né, um gado, né, durante o ano ela atende a 28 pessoas. No Brasil, amigo, né, é uma coisa totalmente diferente. No Brasil, a relação é de uma cabeça para uma pessoa ao ano. Ou seja, você que de repente come muita carne, né, muito cuidado com isso, com essa questão de ingerir demais, né, carne vermelha, você talvez durante o ano vá devorar um animal por inteiro. Achei bem interessante esse dado, e vou levar para os meninos, tá, porque serve também para eles refletirem. Tá? Então, professor, se não tem gado, tá, o que é que eles se alimentam tanto? Onde é que eles encontram aí essas carnes propriamente dito? O que é que eles consomem? Suíno, que tem aí em torno de 10 milhões de cabeças, aí sim é bem mais acentuado, e é claro também o peixe, né? São os alimentos preferidos do povo japonês, tá certo? Isso é importante porque tem a ver com a questão da alimentação e, evidentemente, uma boa alimentação tem tudo a ver com a questão de longevidade. O povo japonês também, como alguns países europeus, estão envelhecendo, expectativa de vida elevada, né? Há também um incentivo para que haja, tá, o crescimento de natalidade no país, né? Com o passar do tempo, isso também vai acontecer. A gente viu o que acontece na China, né? Com o passar do tempo, isso vai se acentuar bastante também no Japão. E é sempre importante a gente traçar paralelo. Esses países desenvolvidos, esses países ricos, né, há esse controle de natalidade. Já nos países, infelizmente, subdesenvolvidos ou pobres, há o oposto, né? O Brasil é um exemplo, a gente sabe muito bem disso, tá? Merece destaque a atividade pesqueira, tá bom, gente? A atividade pesqueira, em que o Japão é o quarto país em relação à produção de peixe. Ele é superado por China, ele é superado pelos Estados Unidos e ele é superado pelo Peru.
Tá? Isso aqui é uma outra informação que eu acho que é interessante. Os produtos de pesca têm grande importância nos... Aliás, exato, desculpa, eu li errado não. Os produtos de pesca têm grande importância na alimentação da população, sendo a grande fonte de proteína. Tá bom? Claro, né? Você já tinha percebido isso nas entrelinhas. Turma, essa é uma parte introdutória, tá? Que a gente está fazendo ou tendo sobre o Japão. Eu vou pedir que vocês leiam algumas partes que tenham essa relação com o conteúdo, tá? Para ir fortalecendo. Reveja o vídeo, é importante. Faça anotações, né? O professor trouxe algumas características aí que chamam a atenção, de questão física, né? De questão de clima, tá? De questão de economia, né? Economia primária. Aqui depois a gente vai falar sobre essa parte, tá? Mais industrializada, ok? Beleza? Com a era Meiji ou Meiji, tá? Se você que está estudando, já quiser ir lendo também alguma coisa, mesmo que eu não marque, não tem problema, fique à vontade. Forte abraço, turma, tá? Tchau, tchau, até a próxima aula.